Porque a eternidade, ela é real. E nós estamos aqui, Vilela, a gente sempre pisa em dois mundos. Exatamente. Somos nativamente espirituais, né? Nós sempre dois mundos. Olá, adoradores! No vídeo a seguir, um médico cirurgião relata uma aparição miraculosa durante um quadro cirúrgico. Segundo ele, vultos escuros apareceram e tomaram posse do corpo do homem que estava morto, e ele simplesmente veio à vida por um estádio momentâneo e depois se apagou. Vamos conferir no vídeo a seguir essa atuação miraculosa. Eu nasci num lar cristão. Eu sou de uma família de 12 médicos. O meu pai é um urologista. Só que teve um momento, quando eu estava fazendo a minha residência médica já formado, eu acabei me afastando um pouco de Deus, não de deixar de ir na igreja, mas aquele contato diário que nós precisamos ter com Deus, eu acabei tendo esse, vamos dizer, esse afastamento, né? Eu era um jovem, um cirurgião, passei num local de residência de cirurgia geral que todo mundo quer passar no Brasil, com a vida, entre aspas, encaminhada, entre aspas, um guri bobo, se achando um pouco pela situação toda. E, na verdade, aconteceu algo que foi extremamente marcante na minha vida. Que aquilo lá eu nunca mais esqueci. E que sempre, quando pedem para eu contar, eu vivencio aquilo como se fosse hoje. Eu estava de plantão nesse hospital, esse grande hospital, e eu estava com, na época, eu sou um pouquinho mais velho, pastor Vilela, vocês conheceram a época dos pagers, dos bips? Claro. Né? Não, estava recém começando o celular. Né? Era mais médico que usava, não é? Médico. Só Advogado. que nós, onde estávamos no local dormindo lá no hospital, nós tínhamos bip. Então o bip tinha dois toques. Era um toque normal e tinha um toque que era um toque de parada cardiorrespiratória. Ah, é? Para tu poder saber. Se a parada, tu tinha que ter uma rapidez maior de você ir. E eu estava de plantão, cirúrgico, e tocou o bip da parada. E era mais ou menos 13h15, 13h20 da manhã, e eu levantei com muita rapidez. O bip toca para a equipe da cirurgia, quando o paciente é teu, e o bip toca para a equipe da clínica e para a enfermagem. Muito bem. Nesse momento, eu só olhei ali, que dizia quarto 109. E eu desci muito rápido, e eu fui durante esse intervalo de tempo que eu fui de escada, não de elevador, eu fui só pensando assim, ó, Vilela, não pode ser o meu paciente, porque eu tinha um paciente no quarto 109, que nós tínhamos operado uma cirurgia, uma das maiores cirurgias da parte digestiva, chama-se DPT. Pessoa que tem câncer de pâncreas, chama-se duodeno pancreatectomia. E eu fui pensando angustiado, não pode ser ele, porque era SUS e tinha 5 pacientes no quarto, e porque eu tinha falado para a família um dia antes que ele teria alta no outro dia, porque o pós-operatório realmente estava muito bom. E quando eu chego no quarto, para minha surpresa, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente. E aí estava lá já o pessoal da clínica, a enfermagem, e eu cheguei, e como o paciente era meu, quem assumiu toda a reanimação junto ali foi eu. E nós começamos a reanimar esse paciente, e eu, um jovem cirurgião, né, eu tive vários ensinamentos, até mesmo em relação a falar familiares, quando tá tudo certo para tu dar alta no outro dia, né? Se tudo transcorrer bem, se tudo continuar como está, uma frasezinha muda muita coisa. E nós começamos a reanimar esse paciente, e eu reanimei um paciente como nunca antes na minha vida, porque eu queria, era um paciente meu, nós lutamos por ele, e a reanimação normal, em qualquer lugar do mundo, tem uma convenção. Qual é que é? 30 minutos de reanimação. Você massageia, você faz, tem uma coisa que nós chamamos de ambu, que é para colocar respiração, é feito adrenalina, é feito atropina, e é tudo muito bem sincronizado. Quando bateu 30 minutos, estavam meus colegas médicos junto ali também, e disseram, Lemos, como eu chamava na residência, meu sobrenome, deu 30 minutos, eu disse, pessoal, vamos um pouquinho mais. Nós fomos mais 15 minutos. Porque depois de 30 minutos, durante nenhum momento ele voltou, porque tem alguns pacientes que tu reanima, ele volta, e daqui a pouco ele para novamente e você continua a reanimação. Acontece isso.
Não é se reanimou, acordou, tá tudo bem. Às vezes ele acorda, reanima e daqui a pouco para de novo. Às vezes para tu reanimar 3 vezes. Só que depois de 30 minutos, durante todos os 30 minutos, ele não voltou em momento algum. Ou seja, paciente morto 30 minutos. E tocamos até 45. Fica aquela linhazinha? Linhazinha. Com assistolia, fica ali aquela linhazinha. E chegou 45 minutos, aí tá o pessoal já impaciente comigo. Né? 13 e tanto da madrugada, enfermagem paciente, Tipo, né? desiste, né? Deus, por favor, não tem mais, acabou. Nesse momento, começou a acontecer algo que foi algo que impactou a minha vida. Algo que eu sei que foi um toque de Deus para mim, para dizer assim, olha o que tu tá fazendo com a tua vida. Naquele momento, começou cenas que eu digo que são típicas de filme, só que ali era uma história real. Primeiro de tudo, não me perguntem como, a luz do quarto diminuiu uma fase. Naquele momento de 45 minutos, aquele cidadão que estava ali começou a se movimentar. E eu, como cirurgião, como médico, a gente sempre quer achar uma explicação plausível para não aceitar sobrenatural em hipótese alguma. Eu comecei a pensar, não, são algumas mioclonias que algumas pessoas podem se mexer depois da morte. Só que depois, para acontecer mioclonia, é logo depois que a pessoa morre. Sim. Ele já estava há 45 minutos, então não era mioclonia. E ele começou a se mexer como se fosse uma convulsão. Como que é? Tipo se movimentar. Tipo epilético, não? Tipo epilético. Tá. Convulsão. Começou a esticar os braços. Nossa. Nesse momento eu corria. Se eu tivesse assistindo isso, Lene, eu corria, né? Eu já nem tava lá na sala. Ainda bem que eu não sou médico, nem você. Nesse momento, todas as pessoas que estavam dentro desse quarto... Você nunca tinha visto isso? Nunca na vida. E ninguém. As pessoas todas saíram do quarto. Inclusive os pacientes, todos podiam caminhar. Os que estavam nos outros leitos, pegaram o seu sorinho e saíram do quarto. E ficou no quarto apenas eu e o paciente. O paciente era meu. Eu entendi que essa experiência era comigo. Obviamente eu estava literalmente, como um cirurgião novo, apavorado com o que estava acontecendo ali. E esse homem estava fazendo uma cara de pavor, uma cara de dor, uma cara assim, algo que estava totalmente incomodado, em pânico, né? E talvez, para mim, era uma eternidade. Não sei se aquilo lá durou 5 minutos, 10 minutos. Eu sei que eu fiquei ali. E eu olhei para a janela do quarto que ficava em direção à rua e eu vi. Entrou uns vultos pretos, uns espíritos pretos, vários. E entraram dentro desse homem pelo tórax dele. E quando adentraram, a cara de pavor e de medo foi maior ainda. E depois, quando saíram dele e saíram pela janela, aquele homem desfaleceu. O que foi claramente que eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. Ele disse: tu viu esse homem adentrar no inferno. Ele estava indo para um local que ele não queria ir. E essa experiência vai marcar tua vida e sempre que tu puder contar, você conta. Porque a eternidade, ela é real. E nós estamos aqui, Vilela, a gente sempre pisa em 2 mundos. Exatamente. Somos nativamente espirituais, né? Nós sempre 2 mundos.